Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a Bíblia, no livro do Deuteronômio, contém a passagem que deu origem à expressão 2 pesos e 2 medidas. Não carregueis convosco 2 pesos, um pesado e outro leve. Nem tenhais à mão 2 medidas, uma longa e uma curta. Usai apenas um peso honesto e franco. Uma medida honesta e franca. Pesos desonestos e medidas desonestas são uma abominação. Embora a forma que utilizamos cotidianamente seja a usual, penso que a mais adequada seria um peso e 2 medidas, significando tratar uns com justiça e outros com injustiça, ter condutas diversas diante de situações idênticas, aplicar a lei ou a regra com mais ou menor rigor, de acordo com a conveniência. A Constituição Cidadã Brasileira consagra-nos direitos e garantias fundamentais no artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Esse é o princípio da isonomia, a igualdade consagrada como estandarte. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ontem, uma polêmica na reunião da CCJ acendeu a luz para uma situação que deve ser esclarecida por esta Casa. Os critérios para a concessão e agora a manutenção dos títulos de cidadania honorária. A Lei número 16.213, de 17 de agosto de 2009, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário ou de cidadão benemérito do Estado do Paraná, determina no artigo 1º o título de cidadão honorário ou de cidadão benemérito será concedido à pessoa com reputação ilibada, a conduta pessoal e profissional irrepreensível, que tenha prestado relevantes serviços de abrangência estadual e de contribuição significativa para todo o Estado do Paraná. Por sua vez, o parágrafo único é claro ao exigir, deputado Francisquini, no momento da propositura, devem ser anexadas certidões negativas e criminais, com a finalidade de comprovar sua reputação ilibada, conduta profissional e pessoal irrepreensíveis do homenageado e demais documentos para atendimento do disposto no caput deste artigo. O artigo 1º reza que a proibição é para a concessão, sendo que a cassação é uma inovação legislativa sem previsão legal. O artigo 1º diz: fica vedada a concessão de título de cidadão honorário benemérito ao, parágrafo 1º, cidadão que esteja no exercício de mandato, cidadão que tenha sentença, acórdão criminal, condenatória, transitado em julgado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, um levantamento feito pela liderança do PMDB sobre os títulos de cidadania que já foram concedidas e estão vigentes, coloca esta Assembleia sobre uma questão: o que fazer com os demais cidadãos que também podem ter a sua conduta colocada à prova? Por que só a honraria concedida ao ex-ministro José Dirceu, cidadão honorário, será revogada? Não estou aqui entrando no mérito, se é meritório ou não. Estou entrando, na verdade, na questão legal.
Eu tenho, com o levantamento que fiz, está aqui nas minhas mãos, irei entregar depois ao deputado Romanelli, 635 pessoas já receberam o título de cidadão honorário do Paraná. Entre os quais, que já tem condenação, eu posso destacar aqui, que já foram condenados. O Jaime Lerner, condenação transitada e julgada. Posso citar aqui a família Martinez, o Flávio Martinez, o Oscar Martinez, o ex-prefeito de Londrina, Antônio Bellinati, que também tem o título de cidadão honorário desta casa. Eu posso citar, se não for citar só esses que já foram condenados, e que tem outros que eu poderia citar, mas me atenho apenas estes, a algumas outras figuras, como, por exemplo, Antônio Carlos Magalhães, o Petralha, presidente do Atlético Paranaense, ou o presidente do Coxa, poderia citar aqui o general Emílio Garrastazu Médici, o general Ernesto Geisel, o general Castelo Branco. Todos são detentores de título de cidadão honorário desta casa. Poderia falar também de outras pessoas que possuem títulos em duplicidade. Receberam 2 títulos. O presidente Café Filho recebeu o título do Paraná. O general Arthur da Costa e Silva também recebeu o título do Estado desta Assembleia. E títulos em publicidade, nós temos aqui o título dado a Arnes, a Zilda Arnes. 2 títulos de cidadã honorária ela recebeu desta casa. Além de outras tantas pessoas, eu fiz a relação aqui, senhor presidente, está aqui na minha mão. O Osmar Dias tem 2 títulos de cidadão honorário desta casa, um aprovado em 93 e outro aprovado em 2000. O bispo de Foz do Iguaçu, Dom Olívio Faza, 2 títulos, um aprovado em 86 e outro aprovado em 2002. O Papa João Paulo II, 2 títulos, um aprovado em 80, de autoria do deputado Adalberto Daros, e outro em 86, de autoria do deputado Anibele. O Francisco da Cunha Pereira, com 2 títulos desta casa, aprovado pelo Aníbal Cury em 96 e pelo Luiz Alberto de Oliveira em 82. Portanto, senhor presidente, nós não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. Em absoluto, se for para caçar o título do ministro José Dirceu, teremos que caçar o título de todas as pessoas que já foram condenadas e que receberam o título desta casa. Permite uma parte, deputado? Na sequência. Inclusive dos presidentes militares, que mataram muita gente nesse país. Ou nós agimos com absoluta isenção, ou nós para fazer uma politicagem. Pegamos alguém, eu poderia vir aqui e apresentar um título, um projeto de lei, como o deputado Scarpellini apresentou em 2005, também um projeto de lei, cancelando o título do ministro José Dirceu. O mesmo. Vossa Excelência, tem 1 minuto para concluir. Eu poderia, senhor presidente, apresentar um projeto de lei aqui, cancelando o título do Jaime Lerner, que foi meu adversário. Mas eu não caio nessa política de fazer média, de jogar para a plateia.
Eu não entro nessa. Se esta Assembleia concedeu o título ao ex-governador Jaime Lerner, é porque ele merecia quando ele recebeu o título. Agora, porque eu sou inimigo do Jaime Lerner, porque eu fui adversário dele aqui, agora eu vou apresentar um título caçando aquilo que esta Assembleia concedeu a ele? Não. Então, senhor presidente, para concluir, nós temos que agir com dois pesos, agir com um peso e com uma medida. Ou cancela de todo mundo, ou não cancela. Para concluir, presidente. Até porque a atitude não tem previsão legal. Você não pode tirar de alguém aquilo que você deu.